Bom dia, eu sou a professora Mônica. Sejam todos bem-vindos a essa aula. E hoje a nossa aula é sobre doenças causadas por vírus. Mas o que é um vírus, né? Os vírus, eles são parasitas que obrigatoriamente precisam de outros seres vivos para sobreviver, como bactérias, protozoários, algas, plantas e animais. Eles são organismos bem simples e que possuem uma estrutura bem simples também. Vou mostrar para vocês. Que eles têm basicamente glicoproteínas, o envelope, um material genético, que nesse caso é o RNA viral, e o capsídeo. Aqui são dois tipos de vírus. E aí, para que estes vírus eles possam se replicar e criar novas cópias, é necessário que eles contaminem novas células de seres vivos. E aí, por isso que eles são chamados de parasitas, né? Intracelulares obrigatórios. Então, aí a gente tem aqui algumas doenças causadas por vírus. Você conhece alguma doença causada por vírus? Aqui a gente tem gripe, resfriado, poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e catapora, que são doenças transmitidas de uma pessoa para outra por meio de espirro, tosse ou da fala, que espalham gotículas no ar. E aí a transmissão dessas doenças pode ocorrer também por meio da água ou alimentos contaminados com a saliva de pessoas infectadas. Então, a gente deve ter alguns cuidados pessoais, como é importante usar copos e pratos, copos e talheres limpos, sempre lavar frequentemente as mãos, de modo a prevenir essas doenças. E aqui a gente tem outras doenças causadas por vírus, mas que são transmitidas, por exemplo, pelo mosquito, né? Que é a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela e também temos a raiva, que é transmitida pelas mordidas dos animais infectados. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, como seus sintomas, os tratamentos, prevenção. Aí, inicialmente, a gente tem a gripe e o resfriado, que são bem parecidos, né? E aí, eles têm sintomas como coriza, nariz entupido, tosse, espirro, febre, às vezes, né, em casos de gripe. E aí, apesar deles serem bem parecidos, eles são causados por vírus diferentes. Nos dois casos, a transmissão ela se dá quando o vírus de uma pessoa infectada são espalhados com gotículas pelo ar e aí a outra pessoa está no mesmo ambiente. Como a gente pode ver, no caso do contágio, a criança da foto, ela tá tossindo, né? Aí ela colocou a mãozinha ali próximo à boca enquanto tá tossindo. E depois ela viu um amiguinho dela na rua e foi cumprimentar esse amiguinho. Os vírus que estavam ali na mão dela, que quando ela tossiu ficaram ali, né? Eles foram para a mão do amiguinho. E aí possivelmente o amiguinho vai desenvolver também ali gripe ou resfriado, que o coleguinha passou para ele. E aí é por isso que é muito importante lavar as mãos com frequência e usar lenços quando for tossir ou espirrar, né? A vacina da gripe, ela é disponível, né, gratuitamente nos postos de saúde, anualmente tem a campanha de vacinação, mas ela oferece uma proteção limitada de 1 ano. Ela só vale por 1 ano, essa vacina. E aí, mas por que ela só me protege por 1 ano? Porque existem vários tipos de vírus da gripe. Eles estão sempre sofrendo mutações. E com isso, eles vão ficando diferentes. Logo, quando for no ano que vem, eu tomei a vacina hoje,
E aí, quando for no ano que vem, o vírus ele já vai estar diferente. E aí, se eu tomar a mesma vacina, já não vai mais servir pro vírus, porque ele sofreu várias mudanças e ele já está todo diferente. E aí já vai ter novos vírus da gripe no ambiente. E aí eu tomo a mesma vacina do ano passado, não faz mais nem cosquinha no vírus. Aí a gente tem também a gripe A, que é H1N1, que também ficou conhecida como a gripe suína, quando ela surgiu. E é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza tipo A, o nome dele. E é transmitido de pessoa para pessoa, da mesma forma que a gripe comum. E aí tem os sintomas como febre alta e repentina, tosse, espirro, coriza, dor de cabeça e garganta, dor nos músculos, nas articulações, fraqueza, diarreia, náuseas, vômitos, dificuldade de respiração. E aí, como prevenção, como prevenir a gripe A? A gente pode evitar o contato direto com pessoas que estejam doentes, né? Lavar as mãos com frequência e procurar, caso tenha esses sintomas, procurar o atendimento médico. E no caso do resfriado, não há vacina, gente, porque existe mais de 200 tipos de vírus, né? Do resfriado. E aí a gente não vai ter uma vacina para cada, a gente vai tomar 200 vacinas. Não. Mas ao longo da vida da gente, a gente vai adquirindo, a gente vai pegando, né, o resfriado e vai adquirindo a imunidade, né? E aí por isso que as crianças, elas têm mais frequentemente resfriado, porque elas ainda vão adquirir ao longo da vida dela a resistência a estes vírus. E aí agora a gente tem a poliomielite, que vocês conhecem a poliomielite? É uma doença altamente infecciosa causada pelo polivírus, que invade o sistema nervoso e pode causar paralisia total em questão de horas. E aí, como sintomas, tem na maioria das pessoas, causa apenas febre e mal-estar, mas em algumas pessoas pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia ou até mesmo levar à morte. A transmissão. O vírus ele é transmitido por meio da água ou de alimentos contaminados ou por contato com a saliva ou fezes de um doente. Para evitar a doença, né, é muito importante que as crianças elas estejam vacinadas, elas sejam vacinadas na época das campanhas, na época em que é recomendado pelo médico. E também é muito importante as medidas de saneamento básico, né? Assim como as de higiene para evitar a propagação do vírus. Então, agora a gente vai falar sobre cachumba, rubéola, catapora e sarampo. Esse fundo de tela ele tem muito a ver com um dos sintomas dessas doenças, com exceção à cachumba, que é o aparecimento de manchinhas na pele, né? E aí todas essas doenças, elas são muito comuns em crianças, são doenças virais comuns em crianças. E aí geralmente elas se curam com os dias, mas elas podem ter algumas complicações. E aí sim vai precisar procurar o médico e todas são prevenidas com vacina. Aí a gente vai estudar agora sobre o sarampo. O sarampo, ele tem como sintoma tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo, como eu falei anteriormente, né? E aí em crianças com problema de nutrição pode ocorrer algumas complicações. E aí nesses casos devemos procurar um médico. A transmissão ela se dá pela eliminação do vírus pelas vias respiratórias, como algumas outras que a gente já viu, né? Como a gripe.
E aí a prevenção ela é feita com a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Agora a gente vai ver sobre a rubéola. A rubéola também tem como sintoma as manchinhas, ó, como a gente pode ver na criancinha da foto. E aí ela também é típica de crianças. E aí seus sintomas são semelhantes aos da gripe. E é como se fossem sintomas da gripe, mas também tem manchas na pele, as manchinhas na cor rosa, mas que são menores que a do sarampo. E aí, normalmente a pessoa ela melhora sozinha. E aí ocorre de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva. E aí, em mulheres grávidas, o vírus ele pode passar através da placenta e provocar problemas no feto, como a surdez. E a prevenção ela também é feita com a vacina, que é a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Agora a gente tem aqui a catapora, né? Que é muito comum em crianças, eu já peguei, pelo menos, quando eu era criança. E aí tem essa questão, né, de ter muitas manchinhas na pele, que já são diferentes da rubéola e diferentes da do sarampo. E aí na catapora tem como sintomas febre, enjoo, vômitos e pequenas bolhas no corpo. Essas bolhas elas não devem ser coçadas, porque pode haver a contaminação por bactéria. E também por conta do contágio, que a pessoa coça a bolinha e aí estoura e sai o líquidozinho de dentro. E aí nisso pode passar para outra pessoa, caso a pessoa tenha contato. E aí pode ser passada também através da tosse, ou do espirro, ou da saliva, objetos contaminados por pessoas doentes. E a prevenção ocorre por vacinação também. E apesar de ser muito comum em crianças, não quer dizer que os adultos também não possam pegar. E aí, em alguns casos, o vírus ele permanece sem efeito por anos. E aí, quando a pessoa é adulta, ela pode ter alguns sintomas, como as bolinhas e febre alta. Pelo menos eu já vi muito adulto. É mais frequente em criança, mas eu já vi adulto tendo catapora, cheio de bolinha. Agora, a gente tem aqui a cachumba, como a gente pode ver o bonequinho com sintomas, né? E a cachumba, ela não tem como sintoma, assim como as outras, ela não tem como sintoma as manchinhas na pele. Um dos sintomas mais visíveis dela é o inchaço da glândula salivar próximo à orelha, frente à orelha. E incha, assim, o pescoço inteiro. E aí outros sintomas são a dor de cabeça, dor no corpo, inchaço nas parótidas, mal-estar, febre e boca seca. A transmissão da cachumba ela ocorre por via aérea, por meio da disseminação das gotículas ou por contato direto com a saliva de pessoas infectadas, assim como das outras, né? A questão de usar o talher da outra pessoa, da pessoa que está infectada, você usar o talher também, pode ser que você seja contaminado com o vírus. E assim, a cura ela é espontânea, mas o paciente deve ficar de repouso e ele deve melhorar com alguns dias. Mas se houver algumas, como por exemplo, alguns sintomas como a febre bem alta, deve-se procurar o médico. E também, em casos de adulto, pode haver complicações. E aí, a doença pode afetar os testículos e os ovários, né? E aí pode causar esterilidade. E a prevenção é a única maneira, a prevenção é a vacinação, que é a única maneira de prevenir contra a cachumba. E agora a gente vai falar da raiva ou hidrofobia. Quem aqui já ouviu falar ou já levou o seu cachorrinho, o seu gatinho para vacinar na praça, ou então já viu as pessoas passando na rua?
E aí a raiva ela é chamada também de hidrofobia e é uma doença de caráter infeccioso, que é causada por um vírus do gênero lisavírus. O vírus ele é capaz de comprometer gravemente o sistema nervoso central. E aí ele pode causar um grande inchaço no cérebro e por isso a raiva ela é considerada uma doença grave com alto nível de letalidade. Ela é transmitida por mordidas de morcegos que se alimentam de sangue, né? Ou então por mordidas de cães, gatos ou ratos que estejam contaminados. Aí, a saliva desses animais, quando eles são contaminados pelo vírus, também pode transmitir a doença. E aí, se não tiver atendimento médico rápido, pode ser fatal. Caso você seja mordido, é necessário que você mantenha a distância destes animais que podem estar infectados. Mas caso você seja mordido, você deve lavar o local com água e sabão, o local da ferida, e ir imediatamente para o posto de saúde, onde vão ser feitas as medidas de prevenção, né? Você deve ir antes que os sintomas eles comecem a aparecer. A raiva ela também é conhecida como hidrofobia, porque ela causa a dificuldade de engolir água. E aí, como prevenção, é muito importante manter em dia a carteira de vacinação dos cães e gatos e de outros animais de estimação também, e seguir sempre as instruções do médico veterinário. Então, todas as informações que a gente teve agora de todas as doenças, como os sintomas, a prevenção, a transmissão, a gente tem o objetivo de ajudar vocês a conhecer melhor essas doenças, né? Relacionadas com os vírus. Mas essas informações, elas não substituem um diagnóstico médico ou uma consulta. Caso vocês tenham esses sintomas, vocês devem sim buscar o apoio médico no posto de saúde ou no hospital, informar os pais de vocês que vocês estão sentindo essas coisas. E agora é a hora da nossa atividade. E aí, a nossa atividade de hoje vai ser uma entrevista em casa. E aí vocês vão pesquisar entre os parentes de vocês quem que já teve doença causada por vírus, né? E aí o que eles sentiram, o que eles fizeram para melhorar. E aí nessa entrevista vocês vão pesquisar, né? Aí vão colocar o nome deles, o que eles são de vocês, se é o tio, se é o pai, a mãe, a avó, o irmão, o cachorro. E aí vocês vão fazer essas 3 perguntinhas e anotar. E aí vocês vão enviar pelo WhatsApp para mim. E aí na próxima aula a gente vai socializar, né, as nossas entrevistas. Aí vocês vão falar para mim o que os parentes de vocês já tiveram dessas doenças que vocês estudaram. Vocês estudaram essas doenças, aquelas que eu falei no início, e aí vocês vão listar para eles quando vocês perguntarem. Você já teve alguma doença causada por vírus? E aí vocês vão falar quais doenças vocês estudaram hoje. E aí vocês vão perguntar se eles já tiveram alguma dessas. E aí vão perguntar quais os sintomas que eles tiveram e o que eles fizeram para melhorar, seja de gripe, resfriado, sarampo, rubéola, cachumba, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todas essas doenças que a gente viu hoje, tá bom? Então, obrigado pela atenção e bom trabalho a todos e até a próxima aula.